Pessoal, vou agora então, na nossa sequência, vou para o exercício 5 da lista que eu postei na quarta-feira, eu acho. É o problema número 5, tá? As questões conceituais vocês têm que estar lendo elas. Então, a questão é quanta água, inicialmente, que é a 25 graus Celsius, nós temos que acrescentar a 350 gramas de gelo. O gelo já está a 0 graus Celsius, quer dizer, a gente olhando as tabelas das temperaturas de fusão em condições normais de temperatura e pressão, o gelo já se encontra na temperatura de fusão, né? Então, nós vamos ter de novo uma troca de calor em que o gelo vai absorver a energia que a água a 25 graus Celsius vai liberar. Não tinha colocado aqui, mas é uma caloria por grama vezes graus Celsius. Calor latente de fusão da água e do gelo é o mesmo, aliás, nas tabelas, vocês nunca vão achar calor de fusão ou de vaporização do gelo, vocês vão achar da água, tá? Então, nós temos que tomar cuidado aqui, né, aplicando esses exercícios, que a primeira coisa, observar o processo físico que vai acontecer com cada substância. No caso do gelo, que já está na temperatura de fusão, o que vai ocorrer? Ele vai derreter. Como? Absorvendo a energia da água. Então, eu vou ter aqui que a quantidade de calor do gelo, que é positiva, mais a quantidade de calor da água, que resfria e, portanto, é negativa, somadas, tem que dar igual a zero. Qual é a diferença em relação ao exemplo anterior? Nesse caso, eu tenho um processo de mudança de fase, no caso do gelo, tá? Então, na outra aula, eu só mostrei a equação, agora nós vamos aplicar, relembrando aqui, né, é massa vezes calor específico, vezes variação de temperatura, e, portanto, eu vou ter também a dimensão de energia, joule ou caloria, ao passo que o calor latente, ele também é designado por quê, mas ele é massa vezes uma quantidade de energia necessária para uma substância mudar de fase. Nos nossos slides, mas também nos livros da bibliografia, tem os valores. Relembrando que existem quantidades de energia específicas para uma substância aí do sólido para o líquido, tá? Então, é uma quantidade positiva, ou do líquido para o sólido, é a mesma quantidade, porém negativa, que é o calor latente de fusão. Então, vou botar aqui com underline, para ficar bem designado, calor latente de fusão. Mas se houver, e vai ter exemplos, quando tiver vaporização, vocês têm que ver a cada substância quanta energia precisa para que cada unidade de massa passe do estado líquido para o estado de vapor. Então, chama atenção aqui para a dimensão do calor latente, o LF, né, o valor tabelado, calor latente de fusão das substâncias. Às vezes tem tabelas que está em quilojoule por quilograma, ou caloria por grama. Nesse caso aqui, eu usei o que está na tabela que eu postei, que é 3,33 vezes 10 na 5 joule por quilograma. Então, quando eu multiplicar a massa pelo calor latente de fusão, vai simplificar a unidade de massa e vai, de fato, restar a unidade de energia. Bueno, indo para a solução do problema, eu vou ter aqui para o gelo, massa de gelo vezes o calor latente de fusão da água, que somado a massa vezes calor específico vezes variação de temperatura da água, essa troca de calor também tem que ser, a soma algébrica tem que ser zero, tá, pessoal? Então, aqui a diferença é que tem que distinguir os processos que ocorrem com as substâncias à medida que elas recebem ou perdem energia. No caso do gelo, então vamos observar bem as unidades. São 0,35 quilogramas, tá? Estou observando, então, estou mantendo aqui a unidade que o problema forneceu,
vezes esse calor latente de fusão aqui, positivo. E por que que é positivo, né? Isso também vou botar uma observação aqui. Usa valor positivo, porque a mudança de líquido aliás, desculpa, de sólido para líquido requer absorção de energia. Se fosse o contrário, vocês tivessem que solidificar uma substância, acho que a gente tem problemas que vamos usar isso, vocês vão pegar o calor latente daquela substância que vai solidificar com valor negativo, tá? Então, vamos observar essas questões de sinais algébricos. Aliás, quem está lendo o livro, ele chama atenção para esse parâmetro. A massa de água é mx, que eu não conheço, que vai, ok? Vai multiplicar o calor específico da água, e aí observem aqui, ó, como o calor latente de fusão está em joule, o calor específico da água, eu vou botar 4,18 vezes 10 na 3, tem que cuidar com isso, joule por quilograma. Por quê, pessoal? Porque isso aqui, ó, é igual a 4,18 joules por grama vezes graus Celsius, tá? Por quilograma, e aqui também vezes graus Celsius. Então, como a massa do gelo está em quilograma, aqui está em quilograma, eu tenho que parear essas unidades e botar o calor específico da aula, da água, observando a unidade de massa seja quilograma. Então, se eu preciso 4,18 joules por grama, eu preciso 4,18 vezes 1.000 para 1.000 gramas, por isso eu usei 10 na 13 aqui. Vocês poderiam botar 4,18 quilojoules, mas daí aqui teria que botar quilojoules também, né? Sobraria 10 na 2 aqui em vez de 10 na 5, se usasse quilojoule. E a variação de temperatura da água, pessoal, é de menos 25 graus Celsius, porque a temperatura final, a temperatura de equilíbrio térmico do sistema é água líquida a 0 graus Celsius. Então, por isso que eu posso fazer aqui 0 menos 25 vai dar menos 25 graus Celsius de variação de temperatura da água. Então, quando eu fizer aqui estes cálculos, já vou agilizar aqui, eu vou ter que mx vai ficar, né, tudo isso que está multiplicando mx vai ir para o denominador aqui, então eu vou demorar um pouquinho mais, vai para uma coisa chatinha, mas vou fazer mais bonito, eu vou usar o editor matemático, eu vou ter aqui que o mx, já tinha o igual ali, o mx vai ser 0,35, que é o lado, primeiro termo da equação, vezes 3,33 esp na 5, e aí vai sobrar joules, né? Nesse vai ficar 116.550 joules, e isso aqui vai ser dividido por 4,18 esp na 3, vezes 25 negativo, então vai dar menos 104.500, mas como passa para o outro lado da igualdade, vai ficar positivo, né? Na verdade, ficam dois valores, esse passa para lá negativo, vão ficar os dois positivos ou os dois negativos, então vou botar direto positivo para simplificar aqui, mas vocês podem fazer isso com calma, né?
E aqui, ó, pessoal, como eu estou multiplicando joule por quilograma vezes grau Celsius com grau Celsius, esse grau Celsius aqui simplifica com este. Essa multiplicação aqui, né, que é o número que multiplica mx, vai ter unidade de joule dividido por quilograma. Quando vocês fizerem o ajuste, né, fizerem essa divisão, nós vamos ter 116.500 dividido pela resposta, nós vamos ter aqui. Devo ter errado alguma coisa, não. 1,11 quilogramas aqui, né? Por que que o meu deu... Essa minha multiplicação tem um errinho aqui, pessoal, desculpa. É 0,35 vezes 3,33 esp na 5, 116.550. E aqui embaixo, então... Mas tá certo, né? Tá certo. É na calculadora que eu errei alguma coisa. 116 mil por 104 mil dá um e pouco. Então, dá 1,11 quilogramas de massa de água que a gente precisa acrescentar o gelo para que o gelo derreta por completo nesta quantidade e a temperatura final do sistema seja água líquida a 0 graus Celsius, como dizia o nosso enunciado, ok? Então, finalizamos o problema número 5. Desculpa aí um errinho na digitação, tentando fazer rápido, às vezes acaba atrapalhando, mas a ideia é mostrar a estratégia de solução e um aspecto importante é